11 substituições que mudaram a história do futebol no canal SoccerJM. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta e se inscreva. Vamos lá, galera. Se tu acha que foi insano o fato do Götze sair do Götze, banco pra marcar o gol do título da Copa, essa foi só uma das 11 substituições que mudaram a história do futebol. Isso aí também foi lendário, mano. Por ordem cronológica, começando por uma substituição que mudou o destino de uma Eurocopa. Em 1996, a Alemanha chegou na final da Euro, num confronto inesperado contra a República Tcheca. Os alemães eram os favoritos, mas a realidade bateu. Aos 14 do segundo tempo, os tchecos abriram o placar. A Alemanha estava prestes a perder o título. Então, com só 20 minutos para acabar, o técnico alemão tirou a camisa 8 para colocar Oliver Bierhoff. Esse era um jogador que estava só na sua 10ª partida pela seleção, além de ter sido reserva durante todo o torneio. Até o comentarista ficou chocado. Mas só 3 minutos depois que Bierhoff entrou em campo, gol de cabeça, caraca. A substituição deu resultado na hora, mas ainda não tinha acabado. Caraca, Dudu, ele entrou, fez o gol de cabeça, empatou o jogo, mano. Ou seja, o juizão, brabo, hein? Não, o juizão não, o técnico, né? Então pensou rápido, botou esse cara aqui, tipo, entre aspas, ninguém botava fé nele, o cara vai lá e empatou o jogo, né, mano? Ainda tinha que esperar, né? Ainda tinha que esperar, que o cara provavelmente ia virar o jogo, né, mano? A partida foi pra prorrogação, onde vale a regra do gol de ouro. Quem marcasse primeiro seria coroado campeão da Eurocopa. Cara, isso é maneiro, mano. Você não sabia que existia, não. O tal do gol de ouro, mano. Quem fizesse primeiro o gol, terminava a partida e seria campeão, né, mano? Isso aí não existe. Não sabia que existia, né? Mas ainda bem que não existe mais isso hoje em dia, porque deve ser muito roubado se ainda existisse essa regra hoje em dia no futebol, né? Então, a minha opinião, muito roubado essa regra aí, na moral. Até que Bierhoff virou o jogo, dando para a Alemanha a Eurocopa. Se não fosse por ele, os tchecos teriam sido campeões europeus. Mas sim, isso já foi insano. Canetou, mano. O técnico canetou, mano. Botou o cara, que ninguém botava fé, como eu falei antes, e o cara vai lá, bate o jogo, e depois vai lá e vira o jogo. Que louco. 3 anos depois, uma substituição mudou a história de 99. Outro torneio europeu. Pela primeira vez em 30 anos, o Manchester United chegava na final da Champions League, enfrentando o Bayern de Munique. Mas as coisas não começaram bem para os ingleses. O Bayern marcou um gol muito cedo, enquanto que o United não conseguia empatar. Então, aos 22 minutos do segundo tempo, o Ferguson colocou o Ted Sheringham, que tinha jogado só 100 minutos em toda aquela campanha. Aí, aos 36 minutos, Ferguson colocou o Solskjaer, um jogador que não tinha atuado em nenhuma partida do mata-mata. O título parecia destinado para o Bayern, mas quando os ingleses estavam perdendo a esperança, aos 45 do segundo tempo, a primeira substituição deu resultado. Toma, de primeira, gol. Bateu o jogo. O Sheringham marcou seu primeiro gol naquela edição de Champions, mas o jogo ainda se caminhava para prorrogação, até que literalmente 1 minuto depois, eles olham a bola na área. Que da hora, mano. Os dois substitutos fizeram a virada nos acréscimos. Inacreditável. Inacreditável, pô. 2 caras saíram do banco, mano, e resolveram o jogo. Caraca, mano, que loucura, mano, e ganhar inclusive com o Manchester United. Mas melhor do que salvar o seu clube, é salvar o seu país inteiro de um vice. E esse time aí na época era o quê? Do Alex Ferguson, ou seja, um dos maiores técnicos, mano, que teve na história do futebol foi esse cara, mano. Esse velhinho era bravo mesmo. Sim, e foi exatamente isso que o Trezeguet fez. No ano de 2000, mais uma edição da Eurocopa aconteceu, e a França chegou na final para enfrentar a Itália, até cabelo na época. Mas parecia que o título ia para os italianos. Eles abriram o placar, enquanto a França não conseguia empatar. Então, aos 13 e aos 31 do segundo tempo, o técnico colocou Wiltord e Trezeguet em campo. Ainda assim, o título parecia garantido para a Itália. O jogo chegou nos acréscimos com eles na frente, até que Wiltord, vindo do banco, apareceu. Subiu de cabeça, deixou livre. Ajeitou o Wiltord, bateu cruzado, gol! Ele empatou. Então o jogo foi pra prorrogação, com a famosa regra do gol de ouro. E foi aí que a bola caiu nos pés de Trezeguet. Caraca, mano. As duas substituições mudaram a história daquela... Ali era difícil o goleiro agarrar aquela bola ali, mano. Altone forte, não tinha nem chance do goleiro. Euro. Virou. Mas espera, porque não é só substituição de atacante que pode mudar o rumo de um torneio. Avançando 14 anos, chegamos na Copa do Mundo de 2014, onde a Holanda... Toda vez que eu lembro dessa Copa de 2014, eu lembro do Brasil ter tomado 7-1 pra Alemanha, mano. A atual vice-campeã enfrentou a Costa Rica nas quartas de final. Olha a Costa Rica, mano. E um jogo que terminou sem gols.
Então a vaga na semi seria decidida nos pênaltis. E foi aí que o técnico fez uma substituição inesperada. Wow, what a change! Clearly. Trocou o goleiro, caraca. Nunca tinha se visto um goleiro entrar só para as penalidades. Mas foi um golpe de mestre. Nossa, pior que é mesmo nessa época aí era difícil ver, né, mano? Hoje em dia tipo, entre aspas, é mais comum, né, a gente ver técnicos aí pelo mundão afora trocando o goleiro assim que vai pra uma possível penalidade, né? Ou seja, uma possível cobrança de pênalti. É bem provável, muitas vezes assim, acontece que alguns técnicos de no mundão acabe trocando o goleiro, né? Então, pra poder, porque às vezes ele tem um goleiro que é melhor nos pênaltis do que na linha. Então vai lá e coloca o cara, né? Então. O técnico, que tinha preparado o Cru para esse exato momento. Ele estudou os batedores, entrou para intimidar os jogadores e tentar destabilizar eles. Isso aumentou a pressão na Costa Rica, ainda mais quando no primeiro pênalti ele quase defendeu, até que veio a segunda cobrança. Bem canhotinho, o Cru está no gol, ele bateu, Cru! Defendeu. Agora a Holanda tinha vantagem, então no último pênalti... Lá vem o Manha para a cobrança. Perna direita na bola, a batida, defendeu o Cru! A Holanda avança! O Cru saiu do banco para fazer duas defesas, classificando a Holanda para a semifinal. Mas se tem uma substituição que mudou completamente a história daquela Copa, foi uma que aconteceu na grande final. A Argentina de Messi enfrentava a Alemanha, um time que tinha acabado de destruir o nosso Brasil por 7-1. Mesmo assim, quando rolou a bola, nenhum dos lados conseguia marcar. Com o tempo passando, o placar seguia em 0-0. Então, aos 43 do segundo tempo, o técnico fez uma substituição bizarra. Mesmo precisando de um gol, tirou Miroslav Klose, simplesmente o maior artilheiro da história das Copas. E até hoje, né, mano? Até hoje ninguém ainda bateu o Klose, né? Se olhar o Klose parece que tem 16 gols em Copa do Mundo. Provavelmente daqui a pouco quem vai passar ele é o Mbappé, né? Então, o Mbappé vai estar com 10, uma coisa assim. Então, provavelmente ele vai passar o Klose, mas o Klose até o momento ainda é o maior artilheiro de Copa do Mundo. Em seu lugar, o jovem de 22 anos, Götze. De início, a substituição não teve impacto. O jogo parecia caminhar para os pênaltis. Lendário Götze. Na prorrogação, aquela pequena troca mudou tudo. Ele é oportuno, mas ninguém vai arriscar nada. Mas a Alemanha vai no ataque. Olha a bola chegando. Toma. Olha o gol. Olha o gol. O cara que dá a Copa pra Alemanha, mano. Tá doido. Com menos de 15 minutos em campo, ele marcou o gol do título da Alemanha, se tornando um herói completamente inesperado. Mas olha que loucura, se o jogador sair do banco para marcar o gol da vitória já é algo raro, ainda mais num torneio gigante. 2 anos depois, isso aconteceu de novo. Um roteiro digno de filme se repetiria, dessa vez na final da Eurocopa. A partida era a França, o time da casa que chegava na decisão, contra a zebra Portugal. A França era a total favorita, ainda mais depois do Cristiano sair machucado. Mas o placar ficava em 0-0. Então, aos 34 do segundo tempo, com o Renato Sanches tendo se lesionado, o técnico tirou ele para colocar o Éder. Mesmo vestindo a camisa 9, ele estava longe de ser titular. Tinha jogado só 13 minutos em todo o torneio. A galera não esperava muito dele. Quando a partida chegou na prorrogação, todo mundo já pensava na disputa de pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, algo que ninguém esperava aconteceu. Falou Arnaldo César Coelho, aí Éder partiu. Portugal começa a ver o segundo tempo. Golaço. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golaço do cara. Ninguém botou fé no cara, o cara vai lá e faz o gol. Olha o Cristiano Ronaldo chorando. Fora da área, totalmente inesperado, o Éder deu para Portugal seu primeiro título na história. Deixando os franceses com vice em sua própria casa. Insano. Mas quando a gente porque até esse foi o primeiro título do Cristiano Ronaldo ganhado pela seleção de Portugal, foi isso aí, mano, a Eurocopa. Até ele chorou pra posto, isso aí foi 2016, né, então, assim como foi dito no vídeo. E que loucura, mano, o herói improvável, mano, o Éder. Quem é o Éder hoje em dia? Ninguém nem sabe, mano, mas quem é o Éder? Você nem pra onde realmente ele deve estar jogando e tal. Mas o cara, provavelmente, mano, vai lá e faz o gol da vitória do Portugal pra cima da França, mano, que da hora. De gol nos últimos minutos, uma das primeiras partidas que vem à mente é uma que aconteceu no ano seguinte, 2017. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Barcelona, surpreendendo com uma vitória por 4-0. Então, pro jogo da volta, o Barça precisava de um milagre. Começaram a trabalhar nisso, marcando o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas aí, o PSG marcou. Agora, por causa da regra dos gols fora, o Barcelona precisava de mais 3 gols. E foi aí que uma pequena substituição aconteceu. Tirou a Rafinha e botou o Sérgio Roberto. Sérgio Roberto entrou a campo com menos de 20 minutos para acabar. Aí aos 43 do segundo tempo, Neymar marcou de falta e aos 46 fez de pênalti. O jogo de Neymar, né, o placar agregado estava em 5-5. Mas pelo Paris ter marcado no Camp Nou, o Barcelona ainda estava sendo eliminado. Precisavam de mais um.
E foi aí que aquela substituição feita 18 minutos antes mudou a história. Neymar, pra perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! Que jogo louco. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Com um gol no último minuto, Sérgio Roberto virou o jogo. Ele saiu do banco para selar uma das maiores viradas da história. Verdade, uma das maiores viradas da história do Barcelona foi sair na Champions League, foi essa. E nossa, mano, fico muito feliz de ter assistido isso ao vivo, porque tá louco, o Neymar jogou bola pra porra, mano, nesse jogo aí, na moral, mano. Desculpa pelo palavra, galera, mas jogou muita bola o cara, mano. Esse jogo aí foi o jogo do Neymar, mano. Os principais jogos dele pelo Barcelona foi isso aí, mano. E o cara jogou muita bola e teve o Sérgio Roberto aí fez o último gol aí, improvavelmente. Ninguém botava fé que ele poderia fazer alguma coisa, ele vai lá e acaba virando o jogo e tal. Mas, tipo assim, era um jogo quase impossível do Barcelona ganhar, mas o Barcelona foi lá e virou o jogo, mano. Uma coisa muito louca esse jogar contra o PSG, mano. Mas um dos melhores jogos do Neymar, mano. Isso é fato. Mas um substituto ajudou o Barcelona a se classificar. 2 anos depois, um substituto fez eles serem eliminados. Em 2019, o Barcelona chegou na semifinal da Champions, onde no jogo de ida contra o Liverpool venceu por 3-0. Então os Reds precisavam de um verdadeiro milagre para avançar. E esse milagre veio dos pés de um jogador que saiu do banco. No primeiro tempo da volta, o time inglês conseguiu diminuir, mas não conseguiram fazer muito mais que isso. Até que no segundo tempo, o Klopp decidiu tirar o Robertson, que tinha se machucado, para colocar o Wijnaldum. O Wijnaldum nessa época jogava certo. Nem imaginavam. Mas essa lesão que forçou o Robertson a sair para trazer o Wijnaldum mudaria completamente o rumo daquela Champions. Porque em só 8 minutos... O Arnold vai pro fundo, Alexander Arnold, cruzamento, Wijnaldum, gol! O Liverpool marcou mais um, mas ainda precisavam de outro para empatar o agregado. E então, em literalmente 2 minutos... Cruzamento lá no miolo, Wijnaldum, gol! Com menos de 15 minutos em campo, o Wijnaldum empatou o agregado. Aí bastou mais um gol do Origi para selar a virada histórica. Se o Wijnaldum não tivesse entrado, o Barcelona teria ido para a final e talvez até vencido a Champions naquele ano. Olha o poder de uma substituição. Mas se o Barcelona... Engraçado é o Klopp fazendo assim, mano. Sempre pedindo pra galera ficar fazendo silêncio, mano. O velho era brabo. O velho, na época dele, de orar ali pelo Liverpool e tal. Só nessa época de 2019 ele acabou ganhando até a Champions, né, e tal, com o Liverpool. E, caraca, mano, o velho era brabo. O velho era brabo. Ele tava querendo treinar time e tal, porque hoje em dia ele não quer mais treinar time, né? Hoje em dia ele quer... Não sei nem o que ele tá fazendo hoje em dia, o Klopp, na verdade. Não sei se ele é dirigente, alguma coisa. Sei que treinador ele não é mais, mas na época que ele queria ser treinador, o cara era respeitado. Tanto fez quanto sofreu viradas por causa de substitutos, o seu maior rival também fez algo que parecia impossível, graças a um cara que saiu do banco. 3 anos depois, na Champions de 2022, o Real Madrid chegou na semifinal contra o Manchester City, que era considerado o melhor time do mundo naquele momento. O City tinha vencido o jogo de ida por 1 gol de diferença, e na volta o Real simplesmente não conseguia marcar. Até que aos 23 do segundo tempo, o Ancelotti tirou o cross para colocar o Rodrigo em campo. Essa aí eu também assisti ao vivo, esse jogo aí, que no começo pareceu desastrosa, porque logo na sequência o City marcou de novo. O time do Guardiola estava com a vaga praticamente garantida na final. Agora o Real precisava de 2 só para empatar. Até que nos acréscimos, quando os madridistas estavam perdendo a esperança... Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! Gol! Rodrigo, pai do City. Diminuiu. Mas eles ainda precisavam de mais um. Até que do nada... Pressão do Real Madrid. Cabeça, toma. Rodrigo! Gol! Rodrigo salvou o Real Madrid. Aí foi pra prorrogação e o Rodrigo sofreu um pênalti. Foi. Então o Benzema foi lá e completou a virada. Uma loucura total. Mas se isso já era... Se ele entrou pra mudar o jogo, mano. Porque, tipo, ele fez 2 gols, mano. E depois foi lá, teve como é que fala? Teve o pênalti pra ele, tipo, se ele quisesse, ele poderia bater, e assim ele poderia ter feito 3 gols nessa partida, ou seja, seria o cara principal do jogo, tá? Nem ele tendo feito o 3º gol, ele foi o cara principal da partida, mesmo ele não fazendo o 3º gol. Mas se ele quisesse, ele poderia ter feito o gol, em vez do Benzema bater, né? Mas eu também, se eu fosse ele, eu acho que eu não arriscaria não, mas a gente botar o Benzema mesmo, porque o Benzema naquela época era a temporada do Benzema, mano. O cara tá jogando muita bola, tá entendendo? Mesmo que aquele jogo fosse do Rodrigo, era mais fácil botar o Benzema mesmo pra bater, porque era mais certeza que sairia o gol, né, e tal. Então, foi um jogo muito, muito louco mesmo do Rodrigo, porque o Rodrigo literalmente mudou o jogo, mano, ali do Real Madrid. Porque se não fosse ele, provavelmente o Real Madrid tinha ficado na saudade pro Manchester City. Inacreditável, 2 anos depois, o mesmo roteiro se repetiu. Em 2024, o Real enfrentou o Bayern de Munique.
onde depois de um empate na Alemanha, o Bayern marcou na Espanha, colocando um pé na final. Afonso Então, aos Davies. 36 do segundo tempo, faltando só 10 minutos pro fim, o Ancelotti tirou o Valverde para colocar o Rossello em campo. Ele Rossello, estava né? emprestado pelo Espanhol, Verdade. tendo jogado só 18 minutos do mata-mata daquela Champions. Muita gente achou Outro que era a herói decisão improvável. errada. Até que, 7 minutos depois, Você também tava assistindo, galera. E Real Madrid não está morto. Na sobra, ele toma. Escapou. ele empatou o jogo. Mas se isso já era impressionante, só 3 minutos depois, Gol lá dentro, Nacho. Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger. Vem bola Toma. pra área. Gol de joelho que ele fez esse gol aí. Acabou. o Rossello saiu do banco pra virar pra cima do Bayern, levando o Real pra grande final. Algo que ele provavelmente nunca nem imaginaria fazer. Verdade. Mas se levar o seu clube pra final da Champions já é algo impressionante, naquele mesmo ano, um substituto E ainda ganharam a Champions iniciando, galera. Eles acabaram ganhando essa Champions de 2024, né, e tal. Acho que o Real Madrid foi ganhar essa Champions aí, né, e tal. levaria o seu país para a final da Eurocopa. Na Euro de 2024, a semifinal era entre Inglaterra e Holanda, os dois sonhando com uma vaga na final. Então virou uma batalha intensa, com a Holanda marcando e a Inglaterra respondendo. Mas com o passar do tempo, a partida não saía do 1 a 1. Até que aos 36 do segundo tempo, o técnico da Inglaterra fez uma substituição muito ousada. Tirou literalmente o Harry Kane para colocar um Craque do jogador jogo, né? menos experiente, o Ollie Watkins. Imagina, precisando fazer um gol, tirou o maior artilheiro da história da seleção por um cara que só tinha jogado 20 minutos na fase de grupos. Parecia loucura, mas 9 minutos depois, Se mexe o Watkins, a bola vem pra ele. Olha o Watkins, girou, bateu. Golaço! Golaço, golaço. Deu o giro e chutou. o cara saiu do banco para levar a Inglaterra para a final da Euro. Nunca duvide de um substituto. Verdade. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Eu acho então, que assim- beleza? Valeu e tchau! Eu acho que, tipo, nunca duvide do técnico, mano. Nunca duvide. Tipo, a gente tá assistindo ali e vai assim, caraca, o cara vai fazer. Tirar aquele jogador que, tipo, é o cara principal do time pra colocar outro jogador que a gente não conhece, tudo. Não duvide, mano. Que às vezes o técnico, a gente vê várias vezes o técnico fez essas loucuras aí na substituição. E o cara que ele colocou em campo, o cara mudou o jogo, mano. O cara literalmente ganhou o jogo e tal, depois que ele entrou no time. Então é isso, né? Não reclame do seu técnico, galera. Às vezes ele deve estar certo em fazer aquela substituição, porque ele sabe o que tá fazendo e tal, ao ponto de saber o que pode acontecer no jogo e o que ele acha que vai acontecer. E às vezes ele acerta muito, muito bem, como a gente vê várias substituições, que o técnico tava muito certo, porque mudou e o jogo, ele acabou ganhando o jogo, né, e tal. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta nos próximos vídeos, se inscreva aí no canal pro canal crescer e tal, e siga no meu Instagram que vai estar aqui embaixo. Pra quem não sabe, tem a opção de hype aqui embaixo, então caso vocês apareça essa opção pra vocês aí, hype o vídeo pra ser divulgado pra mais pessoas. Então, do mais é isso, obrigado novamente por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!